Por exemplo, voltando ao terceiro templo, o terceiro templo vai ser construído aonde hoje é o templo... Monte do Templo. Exato. Onde tem a mesquita de Aqsa e o memorial. E aí, que treta que vai dar? Não. Pena. Se eu souber que você fosse tratar esse assunto, eu traria uma foto. Bom, Deus tem controle na história, né? Uhum. O monte do templo é o Monte Moriá. E o Monte Moriá, como todo monte, tem um cume. E o cume não tem muito espaço. Uhum. Tem. Suficiente para... Foi feito um templo maravilhoso. O primeiro templo de Salomão. O segundo templo, né? Que depois foi expandido por quem? Por Herodes. O que Herodes fez? Herodes ele podia ser maluco, mas ele era inteligentíssimo e ele era empreendedor e ele tinha um objetivo: eu quero fazer a minha construção como a 7ª maravilha do mundo. Ele falou, esse templo aqui eu vou dar uma melhorada nele, vai expandir. Então ele aterrou continuou sendo monte, mas ele fez um platô gigantesco. Então, essa obra de Salomão ainda está lá, de Herodes o Grande ainda está lá. O platô desse monte, que é o Monte Moriá, é gigantesco hoje. Tem espaço para mesquita, Aqsa, é o Aqsa, que é a mais sagrada saindo da Arábia, é a mais sagrada. E tem o memorial. O memorial é que todo mundo vê. Todo mundo pensa que aquilo que é a mesquita, a cúpula dourada. Não, a cúpula dourada é um memorial a Maomé, porque, segundo eles, Maomé ascendeu, né? Não vamos entrar nisso, mas Maomé ascendeu aos céus também, né? Com o seu burrinho. Mas aquele é um memorial. A mesquita fica embaixo. Mas nem o memorial, nem a mesquita vão ser tocados. É por isso que precisa de um homem negociador. Porque tem espaço. Nara, eu vi outro dia que... Por isso que eu disse, eu tinha que mostrar uma foto pra você como tem espaço. Eu li um texto outro dia que, inclusive... Enfim, aí na internet você tem várias pessoas falando várias coisas, né? Que, inclusive, o grande impeditivo da construção do terceiro templo hoje é essa mesquita. Assim, provável então que haja alguma guerra, que algum conflito, que vão jogar uma bomba lá e vai explodir, aí vão reconstruir. Aí eu falei, caraca, mas que treta, mano. São conjecturas humanas, realmente. Né? Pra que precisa do anticristo para negociar? Você vai explodir? Não, é conviver. É ter os dois ao mesmo tempo. Aliás, os três, né? A mesquita, o memorial e do lado do memorial. Como que eu tô inventando de onde? Não tô inventando. Por isso que eu digo, eu faria questão de trazer aqui para vocês a imagem, porque você tem a medida em Ezequiel. Por que Deus ia gastar? Porque aí agora acho que a gente vai entrar numa polêmica. Porque tem muita gente, tem uma corrente aí que fala que o terceiro templo, Deus não está falando de um templo físico. Aí vai ter que brigar com Jesus, né? Porque em Mateus 24, Jesus está dizendo que o anticristo vai cessar o sacrifício, e como está escrito em Daniel. Então como é que não vai ter o templo físico se vai ter que cessar o sacrifício? Aonde que eles vão sacrificar se eles só sacrificam no templo? Por que eles não sacrificam hoje? Porque não tem templo. Então Jesus falou em Mateus 24 de que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício. E ele mandou a gente ler Daniel. Quem lê, entenda. Eu tenho que ir para Daniel 9. Daniel 9 diz que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício. Então, o terceiro templo vai ser construído. Por que Deus ia permitir, se não vai ser construído, por que Deus vai permitir que Ezequiel tivesse tantas medidas minuciosas de como vai ser o terceiro templo? Você me fala que a medida é a mesma que... É a mesma. Meu Deus do céu. É a mesma. Você acredita que dá e sobra? Então, já fizeram a maquete, cabe os dois, ainda sobra. Ainda sobra. E ali a gente tem o desenho de como Deus falou que vai ser o terceiro templo. Porque aí é a teologia que eu falei que me dá trabalho, é a teologia da substituição, de que a igreja substitui Israel. E de que todas as profecias para Israel já se cumpriram. É a teologia da substituição que diz que o templo sou eu. Sim, o templo sou eu, mas isso não anula de que Israel vai ter um templo físico.
E porque está escrito, porque Jesus falou, porque Daniel anunciou. E Deus falou que, Daniel, você está vendo o que vai acontecer no futuro para o teu povo. Daniel não viu o que vai acontecer com a igreja. Daniel viu o que vai acontecer em Israel. Para Daniel, Daniel não viu nada da igreja. A 70ª semana de Daniel são os 7 anos, que é o tempo da tribulação, que é o tempo do anticristo. Então, Daniel não viu a igreja. Então, vamos voltar. Ezequiel tem a medida. Hoje, o Instituto do Templo, que são judeus, ortodoxos, não convertidos, eles têm engenheiros, eles têm eletricistas, eles têm tudo. Eles têm absolutamente tudo. Eles fizeram maquete segundo, assim como quando você vai para sim, esse aqui? Quando você vai lá para o sul de Israel, em Tímina, então, lá em Tímina, os ingleses levantaram, mas isso não é bíblico não, eles levantaram um tabernáculo com o mesmo material, com a mesma medida. Você vai lá, vai lá no meu canal no YouTube, tá lá a aula lá sobre o tabernáculo, e um judeu convertido dando aula de tabernáculo. Olha só, hein? Mas todas as medidas, o que é ouro, o que os tecidos, tudo ali. Mas ali não é cumprimento profético, é só zelo de ingleses que eles se deram ao luxo de fazer isso para que pessoas como eu e você, que querem aprender mais, ter a sensação de entrar no tabernáculo, pudesse ir lá estudar, dar aula. Por exemplo, eu sou professora na Academia de Pregadores, nós vamos gravar uma aula lá. Então, já gravei outras aulas. Isso é um fato. Agora, a mesma coisa, o Instituto do Templo, aí sim, judeus ortodoxos pegaram as medidas, transformarem em nossas medidas, e isso não precisa de muita coisa, gente. Você pega Bíblias com versão mais atualizada, tá lá as medidas em metros. Então eles pegaram as medidas e fizeram a medição aérea do Monte do Templo, porque o Monte do Templo hoje é domínio jordaniano. Judeu pode subir, não essa semana, que teve um probleminha ali. Mas, e eles fizeram a medição, eles fizeram a maquete, e começaram a fazer todos os utensílios. Eu sou meio doida. Então, quando eles começaram a fazer os utensílios, é em 1900 e nada. Mas eu tenho 25 anos de ordenação. Aí você faz as contas, em 1900 e nada deu para eu entrar Então, eu tenho contato com eles, por isso que eu disse que eu fui. Então, eu fui até onde os levitas que estão fazendo, agora já acabaram, que estavam fazendo todos os instrumentos musicais, todos os tipos de harpa, todos os tipos de trombeta, em prata, em ouro, ou do jeito que está escrito na Bíblia. Todos os instrumentos musicais já estão prontos. Meu Deus. Você vai na Cidade Velha, quando vocês forem lá, na Cidade Velha está escrito assim, antes de você descer para o Muro das Lamentações, do lado direito, você vai ver assim escrito, Instituto do Templo. Você pode entrar lá, só que não posso levar a caravana grande, só pode entrar de 15 em 15 pessoas. Ali estão algumas peças, e eles dão aula. Olha, ali já está o altar do holocausto, o altar do incenso, está tudo pronto. A menorá, como eles tiraram de dentro do Instituto do Templo, e ela estava bem perto do Muro das Lamentações, mas agora eles estão fazendo, por acessibilidade, estão fazendo tipo ali um elevador. Então tiraram a menorá, mas colocaram num lugar bem perto, ali na Cidade Velha. Você vai lá e você vê, você tira foto do lado. Essa é a menorá do Terceiro Templo, né? E eles dizem que de lá agora só sai para o Terceiro Templo.